Mas assim, eu já passei por outras situações do mesmo, similares, volta e meia Caramba. a gente. O pessoal acaba não tendo muita noção, né, disso, assim. O pessoal acha que é uma coisa distante, que é uma coisa que a gente não vê, que é coisa do cinema. É uma coisa que a Sim. gente. Não, na verdade está aí em todo lugar e está acontecendo. E, Márcio, você já estudou muitas sociedades, né? Não tô falando da maçonaria agora, mas você com certeza já deve ter pegado livros, ver relatos de seguidores e tudo. Tem algumas sociedades que elas secretas que elas acabam fazendo, sei lá, sacrifícios, Sim, sim. que eles É, fazem mesmo, bruxaria ou coisas desse tipo? então, a questão aí é, como eu falei, existem sociedades secretas e sociedades secretas, né? Você vai ter sociedades secretas que elas têm uma finalidade social, uma finalidade de poder, uma finalidade de controle, que é mais organizada, como eu citei a Burschenschaft, né? Que Sim. significa Confraria dos Camaradas, Vamos inclusive. para dos camaradas, né? Inclusive. É, a própria maçonaria, que é cosmopolita, né? Então, ela tem uma ambição de domínio econômico e político, mas você também tem sociedades secretas que são focadas em magia. Agora, é preciso entender que nem todo ocultista e nem todo mago, bruxa, etc., pertence a uma sociedade secreta. A pessoa não precisa pertencer a uma sociedade secreta para ter acesso às artes mágicas, digamos assim. A sociedade secreta ela vai trazer uma linha técnica para aplicar aquelas metodologias que vão ter aqueles resultados. Basicamente, são metodologias. É como você fazer um exercício respiratório para ter certo resultado. Só que diz respeito ao metafísico. Então, só que também tem consequências. É tipo aquela Ouija, A Ouija já seria uma coisa da bruxaria mesmo, né? é a bruxaria pura. Não, a Ouija que você fala é o tabuleiro, É o né? Eu tabuleiro, confundi com o Wicca, na verdade. Você sim. falou Ouija, eu associei com o Wicca. Mas o Ouija já é uma coisa relacionada ao ocultismo, o tabuleiro Ouija, né? Para ter contato com algo que vale citar é proibido no Antigo e no Novo Testamento, tanto pela lei quanto pela moral cristã dos evangelhos, que é o contato com os mortos, Mortos. É. o mundo dos mortos. Então, vale citar, porque às vezes a gente começa a falar, o pessoal às vezes tem curiosidade, mas então assim, eu sempre faço esse alerta. Eu tenho aula sobre demonologia fechada, tudo, e sobre essas questões todas, e eu sempre alerto 100% das vezes. Não E isso, fica de é, gracinha. isso é uma coisa que está claramente ela é condenada na lei, e é importante citar que o mal espiritual ele acusa com base na violação da lei, Verdade. Ah, igual entendeu? você violou a lei. Exatamente. Caramba. Ele acusa dessa forma. Então, por isso que a lei é um centro moral. Só que, claro, para o cristão isso já é uma questão que a pessoa ela pecou, ela se arrepende. E aí tem essa é a verdadeira, é o verdadeiro poder, né? A mágica divina da coisa, que é o perdão, basicamente. Então, quando você viola alguma coisa, por isso que é importante ter o arrependimento, é, justamente para quebrar qualquer possibilidade de acusação. É mais ou menos como o livro de Jó da Bíblia, né? Que Satanás vai e fala para Deus: eu vou se eu acabar com a vida dele em termos materiais e tal, ele vai se voltar contra você. Aí Deus fala, então vamos ver, então vai lá Deus dá permissão, né? ele dá a permissão e aí para ver qual vai ser a atitude. Só que no Novo Testamento, Jó é Antigo Testamento, você tem a possibilidade de você errou, você se arrepender. Sim. Então essa é isso que quebra toda a ação do mal, ela é anulada. Por isso que você vê, por exemplo, exorcistas, quando vão fazer um ritual de exorcismo, ele precisa primeiro confessar os pecados. Ele não pode ir para um ritual de exorcismo se enfrentar às trevas com acusação pendendo sobre a sua alma. Então, aí já é uma. Senão o demônio pode acusar ele, igual nos filmes E mesmo, né? aí a pessoa não tem poder, basicamente. O poder divino não opera. Então, o poder divino não vai operar se a pessoa não. A não ser, claro, em situações. é, Pode acontecer, né? Pode acontecer. Sim. Porque, na verdade, o exorcismo, até onde eu tenho conhecimento, não é você que expulsa o demônio. Você não tem poder para isso, né? Não sou eu. É Deus. É Deus que vem e intervém na situação. Então, até mais ou menos como está lá na Bíblia também, que fala sobre a oração que é feita e daí fica 21 dias lá. Quem que fez essa oração mesmo?
Tem sabe que ele faz a oração, eu não lembro se é Elias. Não, não foi Elias, não. Foi, acho que Josué, né? Pera aí. Bom, enfim, foi alguém que fez uma oração para Deus e ela ficou no campo espiritual, ali nos principados e potestades, por 21 dias, com o arcanjo batalhando para levar essa oração para o Caramba. sagrado. Eu falo do Miguel, né? Inclusive, arcanjo Miguel. E para levar para poder ser atendida aquela oração. Então, por isso você tem o intermediário, os intermediadores, que são os anjos, os seres que fazem essa conexão, né? Entre o homem e o sagrado absoluto, o supremo, que é Deus, né? Mas depois que veio Cristo, acabou. Mesmo assim, tem ainda essa conexão? Ou Sim, tipo, você sim. pode pedir direto pra Cristo? Não, a oração ela é direta, né? Sim, Você, na verdade, você pede para Deus em nome de Cristo, de em nome de Cristo, isso. Jesus, né? Então você fala assim, o que ele ensina é isso, pelo Sim. menos, né? Se a gente levar em conta que o que está na Bíblia é verdade, é, então o que ele ensina é pedir para Deus em nome dele, que para a oração ser atendida. Então, é, basicamente, então, mas continuam agindo os anjos, Sim. né? Com certeza. Michel, nessas coisas que tem assim de bruxaria, essas coisas assim, o que a pessoa que tá aí do outro lado aí, ela tá lá e fala, caramba, meu, eu acredito, eu sei, às vezes a pessoa acredita que alguém, né, ou vê algum resquício ali que a pessoa fez uma bruxaria contra ela mesmo. Qual que é o que você fala pros seguidores ali pra se proteger contra pra não deixar realmente o mal tocar você? Bom, Tem alguma dica? é importante, assim, tudo que está ao nosso redor, ele só vai entrar se você abrir uma porta. Isso diz respeito a com quem você vai se relacionar, com que pessoas você vai conversar, quem você vai dar abertura para entrar na sua vida, mas também diz respeito ao mundo espiritual, né? Então, o que tipo de material você vai consumir pelos seus olhos, que são a janela da alma, que tipo de coisa você vai ficar ouvindo especificamente. Então, é muito importante você vigiar sempre nesse quesito. Você não ficar dando abertura para todo mundo entrar e conhecer sua vida em detalhes e participar. E também, digo assim, no nível pessoal. Sim. E também você não. Por exemplo, o cara vai ver lá vai ficar vendo pornografia. Claro que aquilo vai ter um reflexo dentro do seu interior. É, Se você estudar no campo da neurociência, inclusive, eu tenho uma parceria que já foi feita várias lives e até aulas com um neurocientista, que é o Dr. Eberson Nascimento, e ele tem até um vídeo que acho que está até aberto no YouTube, não sei se ainda está aberto, esse tempo eu procurei e não encontrei, mas dizia o seguinte, como a pornografia derrete o seu cérebro, é o tema Nossa, do era bem vídeo. assim o vídeo. Então, assim, ele é um neurocientista, ele com pós-doutorado, então ele, inclusive, já foi para o CERN lá na Sei. Suíça para estudar, para conhecer, né? E então assim, você tem essa questão. Se você ficar se alimentando de certas coisas, tá? É, não é, por exemplo, um filme de terror que vai te deixar possuído. Eu Sim. gosto, por exemplo, eu gosto de assistir essas coisas, mas precisamente o tipo de coisa e a intenção com a qual você está vendo e abrindo certas portas para você. A mesma coisa diz respeito a se algo é feito contra você. Você deu o exemplo da bruxaria, né? Nesse sentido, se você não deixar entrar, se você mantiver sempre uma vigilância, é, a tua vida bem fechada, sabe, a sua alma bem protegida pelas suas próprias ações, não cedendo aos impulsos, não cedendo às tentações, não abrindo a sua vida para o mal, dificilmente isso vai conseguir ter algum resultado contra você. Mas pode ser que aconteça de atingir alguém da sua família, pode acontecer também. Às Então, vezes você tá protegido, mas alguém que tá ali levando a vida meio doido e tal, bagunçada. exatamente, geralmente vai pegar na pessoa que está dando abertura. Então vem a ação negativa, a ação das trevas, né? Ou seja, na prática eles enviam lá algumas entidades, alguns demônios e tal, ou entidades, ou seres intermediários ali, né? Entre o, o humano e o demoníaco absoluto, porque não é com o demoníaco absoluto que a pessoa vai ter contato, exceto em casos de
de satanismo mesmo, extremo ali, que a pessoa vai ter contato. Mas, de modo geral, eles vão pedir para seres intermediários ali, que são entidades, né? Já aconteceu algo com você assim, ô Márcio? Já Você aconteceu. lembra assim? Que você fala, caramba, não, isso daqui foi uma aprovação. É direto isso acontece, na verdade. Direto ainda. É Acontece, volta e porque. meia acontecem coisas. Então, mas assim, já aconteceram coisas bem pontuais, Qual foi assim. a mais terrível que você lembra? Olha, Na memória. Então foi muita coisa. não, já passei por umas poucas e boas aí nesse sentido aí. Mas, por exemplo, teve um caso, né, que eu soube de uma pessoa que sacrificou um bode para mim, Nossa, para tirar minha vida. pra tirar. Então isso Então, daí foi um ritual pra sua morte mesmo. é. Meu Deus. E como você ficou sabendo e Bo- provavelmente aconteceu alguma coisa durante esses dias assim, Então, eu fiquei sabendo porque uma pessoa que era ligada a outra a pessoa. essa pessoa que fez me falou, né, que tinha sido feito isso e realmente a pessoa tinha essa questão tinha a criação desses animais, né? Mas ela não. O que acontece, basicamente, quando a pessoa mexe com essas coisas das trevas, é, a chance dela ser cobrada espiritualmente é muito maior, a consequência vai voltar para ela, e em certo momento, a pessoa fazendo maldade e tal, né? Agindo com maldade contra os outros, ela vai acabar pagando o preço por isso, porque o universo cobra tudo, né? Nada que a pessoa faz passa batido. Então, tudo que a gente faz, está escrito na Bíblia também, tudo que o homem plantar, certamente você colherá. Olha. Então a pessoa, inclusive, nem viva tá mais. A pessoa que Nossa, fez então. isso. Assim, aconteceu pela cobrança do preço, outras situações, a pessoa acabou perdendo a vida, né? Mas na época eu fiquei sabendo disso aí. Então, Caramba, são então você vê coisas. que a cobrança veio rápido, né? Eu não sei É, quando foi também. levou uns anos, mas aconteceu. É, mas assim, eu já passei por outras situações do mesmo. Similares, volta e meia Caramba. a gente. O pessoal acaba não tendo muita noção, né, disso, assim. O pessoal acha que é uma coisa distante, que é uma coisa que a gente não vê, que é coisa do cinema, é uma coisa que a Sim. gente... Não, na verdade está aí em todo lugar e está acontecendo, né? A questão é que no passado era proibido, né? Hoje é permitido fazer esse tipo de coisa, justamente pelo fato da nossa ciência ser materialista, da nossa filosofia não levar em conta essas questões mais, da gente ter uma mentalidade completamente materialista. E É. isso é feito justamente para proteger esse lado oculto. É já pra proteger o Com lado oculto. certeza. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo